Eu estou aqui com o Douglas. O Douglas fez mestrado lá na FACED, lá no FJF. É uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci naquele programa e até mesmo na minha vida. Uma pessoa sensacional. Tive a oportunidade de conhecer o Douglas e trabalhar com ele durante um tempo lá na faculdade. E estou aqui para conversar um pouco com ele e pedir para ele falar um pouco sobre como é que foi a experiência dele de ter estado lá na FACED, a gente poder ter trabalhado com ele, como é que ele desenvolveu os trabalhos dele, o que é que ele tem feito, como é que tem sido, o que ele fez lá ajudou nessa caminhada dele, né? Lembrando que o Douglas é um índio nato, né? E uma das coisas que eu já pedi para ele foi para ele pesquisar sobre a etnia dele, as origens dele. E eu acho que ele deve fazer isso, mas vou passar para ele falar um pouco sobre como é que ele se vê, como é que foi para ele os tempos lá de pesquisa com a gente. Primeiro, destacar que é realmente uma alegria, uma honra ter a oportunidade de estar aqui ao lado de Leno, não só dele, mas toda uma equipe que verdadeiramente significa muito para mim e me construiu bastante. E eu acho que eu vou tentar falar um pouquinho de como é que foi essa experiência. Eu chego em Juiz de Fora, na UFJF em 2013, e aí, enfim, basicamente por conta de uma oferta de uma disciplina, eu começo a entender as discussões que eram feitas a partir dos movimentos sociais, movimentos do campo, e aí tive o convite de participar do TRAMI. Eu acho, é um pouco difícil falar porque isso me emociona demais, assim, demais mesmo. Foi um lugar onde eu vi a universidade ela fazendo muito mais sentido, sabe, aquele entendimento de uma instituição que realmente vai buscar a extensão. E aí foi a oportunidade que nós tivemos através do TRAMI. Nós fomos atrás daquelas histórias que geralmente não são contadas, nós fomos atrás daqueles espaços que são entendidos como marginalizados, que são constantemente invisibilizados, e buscamos estabelecer esses diálogos percebendo a profundidade que tinha ali. Fomos, nesse sentido, a gente foi em Miradouro, tentar entender como é que funcionavam, como é que estavam ali, quais eram as histórias que aquelas professoras, aquelas mulheres do campo e professoras, o que elas tinham a dizer acerca da educação, o que elas tinham a passar para nós, o que elas tinham a dizer sobre as suas próprias experiências enquanto mulheres fortes, enquanto mulheres produtoras do seu saber, enfim. E aí nós tivemos a oportunidade de, na verdade, acho que meio que diverter o papel, sabe? A gente não era um pesquisador, claro, desenvolvendo uma pesquisa financiada, mas acima de tudo a gente teve a oportunidade de se tornar menos pequeno, sabe? É sair desse lugar mesmo de, eu sou pesquisador de uma universidade, para entender, nós somos sujeitos, estamos aqui para construir um coletivo solidário, para construir horizontes que sejam mais habitáveis, que sejam igualitários. E essa sempre foi uma luta, uma bandeira que o TRAMI levantou e que me deixou muito honrado. Eu cresci muito ali dentro. Eu vi histórias, eu vi sujeitos, eu vi trajetos que me significaram, que me formaram como profissional, como professor. Hoje eu tento passar isso para os meus alunos, sabe? Nós temos algumas escolhas a fazer, nós temos alguns projetos de sociedade a construir, nós temos alguns discursos a professar. E que tipo de escolhas nós vamos fazer nisso? Esses discursos que são os discursos que a gente já conhece, que invisibilizam, que massacram, que são discursos odiosos, ou vamos pensar nesse coletivo a partir dessas histórias, desses sujeitos, desse mundo que a gente tenta construir, entendendo que é nessa sociedade igualitária, em que todos estão juntos e afetos, que a gente pode prosseguir para horizontes realmente habitáveis. O TRAMI me trouxe muito isso, essa pesquisa em Miradouro me trouxe muito isso. Não formou só o intelectual, o professor, o mestre, Douglas está vindo para lá fazer o mestrado, mas me ajudou a pensar como sujeito, a me estabelecer como homem, a estabelecer como humano, a criar outras relações. Eu sou muito, muito, muito grato ao TRAMI por ter rompido com aquelas viseiras acadêmicas que a gente tem de quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, eu quero fazer uma pesquisa e você fala, olha que legal, foi muito bom ter rompido com isso, de virar e falar assim, olha, essa universidade é a que importa, essa universidade onde esses sujeitos pulsam, onde essas realidades estão, que significam a pesquisa. E essa pesquisa faz muito sentido a partir disso. E aí, inclusive, a partir disso eu mudei completamente o meu trajeto de pesquisa, do que eu queria, por exemplo, para doutorado. Eu me vi
dentro de outras coisas que faziam mais sentido. E aquilo que eu queria pra minha vida, aquilo que eu queria como sujeito social, como sujeito político que eu queria fazer. Foi muito em função daquilo que o Trame trouxe pra mim, me estabelecendo. Mas mesmo antes de você entrar no Trame, né, primeiro, assim, essa questão de que você é filho de pai e mãe indígenas, que você faz parte de um grupo, né, que é massacrado também, que é desconsiderado, e que isso leva até as pessoas a não assumir o que são devido a todo esse massacre social que todos nós, né, sofremos, né? E alguns grupos mais ainda, como os grupos que são os grupos dos indígenas, que sempre estiveram no Brasil, né? Mas quando você foi para Juiz de Fora, você conta, né, que você abriu mão da tua carreira no município, pediu exoneração, largou tudo e foi para Juiz de Fora estudar, né? Então como é que foi isso para você? Quer dizer, você apostou, né, na tua formação, né? Eu acho que isso é fantástico, são poucas pessoas que têm a coragem de dizer que o que eu tenho está pouco. E se para eu ter mais, eu tenho que abrir mão disso, então eu vou abrir mão para eu poder ter mais. E você é uma pessoa guerreira, fez isso com tranquilidade, apesar de você ter tido todas as dificuldades de morar numa cidade como Juiz de Fora e não ter trabalho, e ter que se virar de alguma forma, né? Tendo a família toda distante. Como é que foi isso para você? Bom, esse processo ele é bem divertido e ele é meio louco, assim. Realmente foi isso, eu era funcionário público, cursado, estava estabelecido, só que isso era insuficiente, de verdade. Eu precisava de um pouco mais e aí vi a oportunidade de ir para Juiz de Fora e tentar um mestrado lá. Pra quem não sabe, Dileno estava lá na minha banca e eu me lembro, oh, meu Deus, eu vou confessar isso aqui, né? Não, mas você tem condições de fazer o mestrado aqui e tal. Como que eu estaria? Porque eu não tinha condição nenhuma, a verdade é que eu não tinha condição nenhuma de estar lá. Eu pensei, bom, que se exploda, eu preciso primeiro entrar e depois eu vou ver o que eu vou fazer. A gente tinha um golzinho, não sei se eu comentei com o senhor, a gente tinha um golzinho, um carro, Gol que não funcionava, ele não tinha para-brisa, você entrava pelo porta-malas. Aquele limpador de pia era o que a gente usava para limpar vidro e tal. Eu pensei, ó, na pior das hipóteses, o que eu vou fazer? Eu vou morar dentro do Gol, o campus fica lá 24 horas, eu moro no Golzinho e tá tudo resolvido. Só que eu fui fazer rifa, eu comecei a fazer umas rifas para poder pagar pelo menos uns 15 dias, que eram uns 15 dias de estadia, enquanto o resultado da bolsa não saía. Porque a gente tinha a possibilidade de lutar pela bolsa CAPES ou FAPEMIG, enfim, ou pela própria bolsa da instituição, que tem muito a ver com essas questões aí de pessoas carentes e tal. E aí eu tava nessa de completamente sem nada, dependendo dessa bolsa. Eu fiz a loucura de ir pra lá, cheguei lá, fiz essa rifa. Fiquei num hotel muito cabuloso, tipo, as baratas e ratos estavam amigos pra caramba já. E aí eu tava assim, meu Deus do céu, precisa sair esse resultado logo, precisa sair, porque eu tinha que alugar uma kitnet, assim. Mas eu não tinha dinheiro, mas de verdade, quando eu penso nisso, quando eu penso em todas essas histórias, eu fico falando assim, como que isso valeu a pena? A gente vê realmente uma família, minha família é uma família que vem de uma história muito complicada, muito complexa, assim, de muitas lutas. E aí uma das coisas que eu acho que a gente aprendeu foi isso, foi a lutar muito cedo. Eu sabia que aquilo ali não era o fim, aquilo ali ia ser mais um contexto de adaptação que eu ia ter que passar para conseguir atingir um determinado objetivo. Fui para Juiz de Fora sem nada, pouco tempo depois saiu o resultado da bolsa, eu já me senti o cara rico. Eu comprei um mergulhão, né, o polidor, colocava na leiteira, jogava o miojo lá e fazia o meu almoço. Aí, cara, tô vivendo, né, até conseguir as carteirinhas, as coisas todas. E aí hoje, uma coisa que é muito marcante naquele contexto, eu me lembro, eu tinha um professor lá, que ele me chamava pra tomar café. Eu falava, vamos lá tomar um café. E eu nunca ia, eu não curtia ir tomar um café porque eu sabia que eu não ia ter a grana pra pagar. E aí, esse professor uma vez ele sentou comigo e falou assim, olha, vem cá, deixa eu explicar uma coisa. Quando eu tava na sua situação como aluno e tal,
eu tive uma professora que me parou, ela me chamava para tomar um café e ela sabia que eu não ia pagar, ela tava me dando moral com café porque ela sabia que eu tava com fome. Eu só tô te chamando para tomar um café. E aí o professor virou para mim e falou assim, você vai ter oportunidade de fazer isso, depois você passa isso para frente. Eu sei que depois que eu saí de lá, voltei para BH e tal, fui trabalhar numa instituição, tinha um aluno numa situação muito complicada. Eu comecei ele para chamar ele para tomar um café. E eu falei assim, olha, teve um camarada que foi sensacional. Ele me deu muitos cafés. Não só ele, a família como um todo, saca? Me acolheu de uma maneira formidável. E isso me manteve lá em Juiz de Fora. Algumas vezes de verdade eu pensei, cara, tá difícil, eu não vou conseguir, eu acho que eu vou ter que ir embora. E eu consegui estar por conta desse café, por conta do almoço, por conta de reunião de grupo de pesquisa que sempre tinha uns lanches de salvar a pátria. E aí, aquilo ali marca a gente, sabe? Você entende que é possível ser pesquisador e ser grupo de pesquisa de uma maneira humanizada. E aí, que é o que eu falo assim, olha, além do pesquisador, nasciam outros conhecimentos ali que eu ficava, meu Deus do céu, essa realidade ela é possível, ela é palpável, ela é concreta, a gente precisa transformar isso em algo maior. E eu me lembro quando eu vim pra cá, pra BH, tava diante de um aluno meu e eu comecei a oferecer os cafés, exatamente, fazer esses cafés assim. Mas o Douglas, além disso tudo, né, é uma pessoa assim, de uma inteligência e de uma generosidade imensa, né? E o Douglas, ele fez vestibular para medicina, foi aprovado, começou a fazer medicina, viu que não queria medicina para a vida dele. Fez história, fez pedagogia, fala 2 línguas, né? Ou seja, é uma pessoa como qualquer outra. Só que ele teve que se esforçar mais para ter as oportunidades dele, para ele poder conseguir chegar num nível de conhecimento. E para além disso, né, ele demonstra uma generosidade sem igual. Eu nunca vi alguém passando fome que trabalha de graça para os amigos, porque acha que os amigos também estão passando fome e faz isso com toda a alegria do mundo e não se preocupa, assim, é uma pessoa fantástica, assim, uma pessoa maravilhosa, né? Eu acho que a gente tem que agradecer muito o Douglas ter passado um dia pelo Crânio, né, ter sido nosso amigo, pessoa maravilhosa. Espero que ele continue sempre assim, maravilhosa, feliz, alegre, solidária, que lute pelo que quer e sempre reconheça em si e no seu grupo, daquele que ele veio originário, do grupo, né, que a sua mãe e o seu pai faziam parte, grupos importantes, e que ele recupere um pouco dessas histórias um pouco mais para frente. Eu tenho buscado, obrigado. Isso é muito legal, porque fica aquele, não, papo de parceiro e tal, mas as palavras do Gileno, assim, se adequam perfeitamente a ele. De uma generosidade fora do comum. Minha mãe é uma mulher muito legal. Minha mãe é uma mulher muito sábia, assim, uma índia fenomenal. E eu me lembro de uma vez, eu falei assim, mãe, o Gileno tá aqui, mandando mensagem e tal pra ela. Ela falou assim, como eu gosto daquele cara, assim, como eu amo aquele camarada. Não só você falou, né, de todos os outros e tal, mas justamente pra gente reforçar isso, poder fazer essa luta de maneira conjunta, de maneira coletiva, deixa a gente muito mais robusto, ajuda a gente a prosseguir. Eu sei que se não fosse o café, eu não teria força para fazer um trabalho com outro camarada, enfim, eu nunca esquecerei, não pretendo, utilizo isso como demarcador de quem sou, da minha identidade, que me constitui, inclusive como professor, como profissional. Eu sou índio, eu sou o cara preto, pobre, favelado, sim, que entendi muito claramente que, olha, ou você vai estudar, se você um dia for fazer faculdade, você vai ter que estudar sem pagar, senão você não vai fazer. Isso é desesperador, a gente entra num processo de desespero, né, que essa sociedade impõe para nós. E uma das coisas que eu acho mais legais é quando a gente consegue chegar nesse determinado lugar, entendendo que esse espaço também é nosso, entendendo que a universidade tem que se abrir para esses sujeitos, entendendo que existem profissionais que nos ajudam a entender isso, existem professores que nos ajudam a entender isso e que nos empoderaram.
nos empoderaram, enquanto era aquele moleque tomando café ali no mestrado, e hoje podendo ser um professor lá dentro, junto com as minhas alunas pretas, pobres, faveladas, junto com as minhas alunas indígenas, junto com as minhas alunas e alunos das diversas ditas margens que estão lá, e a gente pensa, olha, essa instituição é nossa, essa universidade é nossa, nós temos que entender quem somos e começar a ter esse nosso espaço reconhecido, significado. E é muito bom quando a gente faz isso através dessas partilhas, dessas conversas de trames, de professores de miradouros, aqueles repolhos maravilhosos, das conversas de café, das pesquisas de grandes autores que a gente leu. Enfim, é entender que isso tudo só vai fazer sentido, tudo isso só faz sentido se for para a construção de uma sociedade igualitária, a construção de uma sociedade em que aqueles horizontes que a gente tem ainda no campo da idealização, que eles sejam efetivados. É transformar a sociedade em horizontes de habitação. Obrigado, porque o Senhor me ajudou demais nisso. O Senhor me ajudou demais nisso, a sua família como um todo me ajudou demais nisso, o Trame me ajudou demais nisso, os meus colegas de pesquisa, aquelas mulheres de Miradouro, enfim, toda aquela vivência me ajudou, me ajuda, me significa, e muitas vezes quando eu me sinto atropelado e atribulado nessa loucura que é o que a universidade faz com a gente, né, de resultados, lattes, cachorro louco, essas coisas assim, eu viro falar assim, eu não posso me perder. O que significa estar aqui, o que me significa, e aí eu vou buscando nesses recontos, naquilo que eu realmente sou, nisso que realmente significa, a força para prosseguir na luta humanizada. Sistemática, tenta fazer para mim uma descrição da pesquisa em Miradouro, qual que era o objetivo da pesquisa, o que vocês encontraram lá, como é que foi? Bom, na verdade no Trame, quando eu estava lá, nós tivemos duas pesquisas assim, sendo desenvolvidas, né, paralelamente. Uma delas buscava o entendimento dos saberes intergeracionais passados de mulheres, e aí mulheres remanescentes quilombolas, né, de espaços quilombolas. Então, da avó para a mãe, para a filha, que tipo de saberes elas consideravam como essenciais nas suas formações, e esses saberes intergeracionais a gente foi em busca disso, sempre com foco, isso é muito importante dizer, eu gosto muito de pesquisa que se assinala desse modo, com foco na perspectiva desses sujeitos. Então, o que esses sujeitos, o que essas mulheres, o que eles tinham a dizer para nós, e como que isso poderia reverberar na produção de conhecimento, na visibilização desses contextos. Uma outra pesquisa, a gente falava especificamente sobre a cidade de Miradouro, sobre a educação do campo na cidade de Miradouro. E para isso a gente começou a fazer algumas pesquisas, que a gente vai justamente falar que são pesquisas de campo, indo até a cidade, investigando uma determinada escola, conversando com essas profissionais, entendendo o fazer cotidiano delas, o fazer profissional delas, elas enquanto professoras, que saberes eram ali construídos, que partilhas se davam ali, e como que aquilo ajudava a entender a dimensão de educação a que elas se propunham, né? Porque, evidentemente, quando nós estamos falando de uma educação do campo, nós estamos falando de uma educação no âmbito rural, nós estamos falando de uma educação que muitas vezes ela se difere bastante daquilo que nós aqui, num contexto dito urbanizado, acreditamos que seja uma educação ideal, devida, etc., dentro de determinados padrões. Ali nós temos uma outra forma de ser e estar, de se organizar, e a educação ela tem que dialogar com aqueles valores. E aí, então, a partir do percurso dessas profissionais, dos dizeres dessas professoras, do entendimento das práticas delas, nós tivemos contato com materiais que elas utilizaram, que elas produziram, que os alunos produziram. Tivemos também, além disso, as entrevistas com essas profissionais sobre essas vivências. Foi uma imersão extremamente significativa sobre o processo de educação que se processava na cidade de Miradouro, com foco na educação do campo. Era mais ou menos isso. Essa foi uma das investidas mais fortes, no sentido de que em que eu estive um pouco mais presente, e depois, de uma maneira não tão presente, mas também fazendo parte, essa na busca de saberes intergeracionais, de espaços de mulheres remanescentes quilombolas, que é uma pesquisa também magnífica, né, de entender o que desses saberes, quais são os saberes válidos de serem repassados e como essas diferentes gerações percebem esses saberes. Era mais ou menos essas duas grandes pesquisas que, na época que eu estava lá, nós estávamos desenvolvendo em conjunto, mais ou menos isso.